Olá, crianças! Eu sou a professora Marina. Estamos de volta com a nossa aula de matemática e bem legal, né? Estamos aprendendo sobre as figuras geométricas espaciais. Na aula anterior, nós vimos, né, algumas figuras, nós separamos, fizemos grupos separados de figura, aprendemos a como confeccionar as figuras com palitinhos de dente e jujubinha, que dá pra gente fazer várias formas. Vimos também que nós estamos especificamente, né, estudando os poliedros, que neles estão os prismas e as pirâmides. No primeiro momento, nós aprendemos muito sobre os prismas. Agora a gente vai aprender, vai lembrar, relembrar o que nós aprendemos e aprender mais um pouco sobre pirâmides. Assista comigo aí um vídeo. Vamos estudar sobre poliedros e ver a diferença entre prismas e pirâmides. Poliedros são sólidos geométricos que possuem partes planas. Podem ser classificados em prismas e pirâmides. Eles são compostos por faces, vértices e arestas. As faces do poliedro são cada um dos lados que o formam, podendo ser triângulos, quadrados, retângulos, entre outros. As arestas são os segmentos de reta que formam cada uma de suas faces. Os vértices de um poliedro são os pontos de encontro entre cada uma das arestas. Existem vários tipos de poliedros. Eles são classificados de acordo com as figuras planas que o formam. Nesse exemplo, foi usado um cubo. Ele possui 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Mas qual a diferença de um prisma e uma pirâmide? No prisma, há duas faces paralelas idênticas, chamadas de base. Eles são nomeados conforme suas bases. A pirâmide tem apenas uma base. As faces laterais são triangulares e possuem uma vértice comum. Elas também são nomeadas de acordo com a sua base. É isso aí. Espero ter ajudado. Beijinhos e até a próxima! Deu para tirar todas as dúvidas, né? A gente fala, mas é bom a gente assistir de novo, né? Então agora nós vamos falar sobre as pirâmides. Veja comigo aí na telinha. As pirâmides são poliedros caracterizados porque possuem uma base poligonal no plano e apenas uma vértice fora do plano. Seu nome é representado pelo polígono que serve de base. Os exemplos mais comuns são... Agora veja aqui comigo, né? Os exemplos mais comuns que nós temos, né, são as pirâmides, né, de base retangular. Vimos que ela recebe o nome de acordo com a sua base, né? Temos a triangular, né, uma pirâmide de base triangular. Temos aqui outras. E aí, nós temos também aqui, vamos formar uma de base triangular com a nossa jujubinha. Tem umas aqui que eu já formei, né? Mas vamos aqui para vocês verem como é possível, né? Como é possível. Lembrando que o nosso palitinho, ele tá sendo a nossa aresta, né? E a nossa jujubinha, a nossa vértice. E aí nós montamos, né, a base. Observe que a pirâmide, a base pode mudar, mas as suas laterais sempre vão ser um triângulo, né? No caso, nós estamos montando a pirâmide de base triangular. Olha só. Então, todos os lados dela vai ser triângulo, né? Então, nós temos a base, se chama pirâmide de base triangular, porque a sua base é um triângulo. E temos todos os seus lados em formato de triângulo. Mas aqui também eu fiz outras, né? Essa daqui já é uma pirâmide, né? Ela é
pentagonal, olha só, porque ela tem, né, o formato de 5 lados, né, Então, aqui todos os lados nós vamos ver que são triangulares, né, mas ela é pentagonal. Fiz uma outra aqui também, que é de base quadrada, olha só, a sua base ela é quadrada, né? Todos os seus lados nós vamos encontrar os triângulos. Temos uma outra forma aqui, que eu fiz também, que é a retangular, certinho? Todos os lados. Então, olha só, como fica bonito e gostoso, né? Dá vontade de comer todas, não dá? Então, nós temos aqui, usando, né, os palitinhos para representar a aresta e a veste, a jujubinha. Então, se nós formos analisar, né, essa pirâmide de base quadrada, o que nós vamos identificar nela? Que ela tem a base quadrada e todas as laterais, elas são triângulos. Então, a gente pode ver quantas arestas ela tem. A gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Professora, e na figura, como que eu faço para contar? Eu vou contar como se aqui tivesse uma linhazinha, olha só. Né? Então, eu vou contar do mesmo jeito, ó. 1, 2, 3, 4. Aí, vou para o fundo. 5, 6, 7, 8. Vou poder fazer a mesma contagem, olha só. Tá vendo? Da mesma forma. E o pontinho, agora eu vou contar as vértices. Sempre as pirâmides, ela vai ter uma vértice em comum, que liga todos os pontos, né? No caso aqui da jujubinha, vai estar aqui. E aí, a gente vai contar quantas vértices. 1, 2, 3, 4, 5. E no caso, se eu tiver o sólido pronto, vou contar as pontinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Da mesma forma, eu faço a contagem, certinho? Agora, vamos acompanhar comigo aí na telinha, tá bom? Não esqueça, sempre observe, né, a figura, a base. Sempre o nome vai vir da pirâmide ou do prisma relacionado ao que está na base. Ela vai definir qual tipo, né, de prisma ou de pirâmide que eu vou ter. Por exemplo, agora, nós estamos falando de pirâmides. Então, aqui nós temos a pirâmide triangular. E aí, nós temos a sua planificação, que é o molde que montado vai ficar formado a pirâmide de base triangular. Temos também a pirâmide quadrada, né? E aí nós temos o molde ou a sua planificação, né? Nós chamamos de planificação, é a forma plana, né? E aí, quando nós montamos, ela se torna essa pirâmide aí quadrada, né? Temos também a pirâmide pentagonal, né? Nós já vimos todas elas, nós já mostramos, mas eu estou mostrando a sua planificação. Observe aí, né, que ela tem a planificação, que nós também chamamos de molde, mas por que é um molde? Porque quando eu monto ela, ela vai virar a pirâmide pentagonal, né? Temos também aí a pirâmide hexagonal, né? Por que hexagonal? Ela tem 6 lados, né? Olha só, tem 6 lados. E aí nós temos também a sua planificação, né? A planificação é como se eu abrisse a figura, né? Quando eu abro, né, ela é como se eu pegar uma caixa e eu abrir a caixa totalmente, eu vou ter o formato planificado, né? Então, nós temos aí a forma, o sólido, ou seja, a figura espacial, e temos a sua planificação. E agora, para a gente ver se vocês aprenderam bem direitinho, nós vamos fazer algumas atividades envolvendo aí os prismas e as pirâmides, certinho? Veja comigo na telinha. Observe a barraca que Mauro vai levar para o acampamento da escola. Ela tem a forma de uma pirâmide quadrada. Observe aí a barraca, né? A pirâmide quadrada. Qual é o molde da pirâmide quadrada? Observe aí que está falando do quê? Está falando que Mauro, né, ele vai levar para o acampamento da escola uma barraca, né? Só que essa barraca ela tem o formato de uma pirâmide quadrada. Estão vendo a barraquinha dele?
E agora, o que eu tenho que solucionar? O que eu tenho que resolver? Qual é o molde da pirâmide quadrada? Analisando a alternativa A, B, C e D, qual é a figura correta, o molde correto, ou a planificação correta, que quando eu montar, vai ficar semelhante a essa barraca? Muito bem, acertou quem falou a letra C, né? A letra C. A letra A iria mostrar uma outra figura, a letra B também, a letra D também. A única que corresponde é a letra C. Vamos para mais uma atividade? Observe o sólido abaixo. Observaram aí, viram aí a forma dele? Que tipo de figura é essa? Nós temos aí um prisma, né, retangular, né? Aí, olha só, o que eu tenho que resolver? A planificação desse sólido. Viram só que está sempre falando de figura espacial ou sólido, de planificação ou também de molde. Então, essa linguagem é muito utilizada na parte da matemática em relação à geometria, quando vocês estiverem falando de figuras geométricas espaciais. Então, vocês vão ouvir muito esses termos. Então, aqui já está usando o termo planificação, que quer dizer a mesma coisa do molde, certinho? E aí nós temos a letra A, né, a letra B, a letra C e a letra D. Percebam que sempre a forma espacial da figura, ela vai estar relacionada à sua forma, né, com duas dimensões, que no caso o triângulo, o quadrado, o retângulo. Então, olha só, o formato da figura retangular, ela vai ter as bases, provavelmente a sua figura plana, ela vai ter algo relacionado a retângulo, né? Não pode ser a letra A, porque só tem triângulos, né? A letra B também. A letra D, nós temos quadrados. Então, com isso, só pode ser a letra C. Muito bem. Acertou quem falou a letra C. E aí, ficou alguma dúvida ainda? Deu para aprender tudo direitinho? Tenho certeza que vocês aprenderam muito nessa aula de hoje, não foi? Mas se você quer rever essas aulas, assistir tudo novamente, eu quero aprender mais, eu gostei e eu quero aprender muito mais. Então, você acessa a nossa plataforma Eduque. É muito bom você poder rever essas aulas novamente. E aí você vai poder rever, aprender muito mais, tá bom? Te vejo na próxima aula.